Por volta do ano 60, portanto, a permissão romana para executar condenados parece ter sido uma medida necessária ou pelo menos conveniente. Por falta de prova definitiva, a investigação séria e debate, os estudiosos não conseguiram resolver a questão. No caso de Jesus de Nazaré, contudo, as fontes cristãs raramente sugerem que os judeus executaram mesmo Cristo. Tenha ou não este ato sido ratificado pelos romanos, embora os evangelhos não descrevem Pilatos sentenciando Jesus à morte, a prova histórica e os relatos dos próprios evangelhos indicam que o governador deve ter, na verdade, ordenado a seus soldados que o executassem por sedição. Quanto ao que ocorreu entre as autoridades judaicas e o governador, nossa única prova tem origem nos próprios evangelhos e em reinterpretações posteriores desses fatos por cristãos e judeus, eivados como se apresentam de acusações mútuas e polêmicas. Qualquer que tenha sido a situação legal do Sinédrio no tocante à pena capital, a convicção que João deseja transmitir é bastante clara, que, embora os romanos sejam conhecidos como autores da crucificação de Jesus, com o emprego do seu método peculiar de execução, assim o fizeram apenas porque foram forçados pelos judeus. Quando Pilatos perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu com evasiva, ao que Pilatos replicou: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Se o meu reino fosse deste mundo, disse Jesus, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Uma inversão joanina irônica das acusações contidas em Marcos, Lucas e Mateus, que repetidas vezes descreve os judeus entregando Jesus às nações. Em João, como em Lucas, Pilatos reclamou 3 vezes a inocência de Jesus e ofereceu-se 3 vezes para soltá-lo. Mas em todas as ocasiões, os principais sacerdotes e aqueles que João chama de os judeus protestaram em altos brados, exigindo que o mandassem crucificar. João explica também que Pilatos permitiu que seus soldados espancassem e torturassem Jesus, mas apenas para despertar a compaixão da turba e aplacar assim o que o estudioso inglês Dennis Ninihan chama de fúria insaciável dos judeus. Acrescenta João que quando eles reclamaram, dizendo que Jesus lhes violou a lei religiosa e, por conseguinte, deve morrer, Pilatos então, ainda mais atemorizado, ficou. Voltando-se para Jesus, como se ainda tivesse esperança de encontrar um meio de absolvê-lo, Pilatos recebeu do prisioneiro relativa exoneração de sua própria culpa, falando como se fosse o juiz de Pilatos, como João acredita que é. Jesus disse ao governador que quem me entregou a ti maior pecado tem. Quando a multidão ameaçou acusar Pilatos de traição contra Roma, ele fez mais uma última tentativa de soltar Jesus. Hei de crucificar vosso rei? Ao que os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. E Pilatos enfim cedeu aos gritos. Nesse ponto, diz João, o governador, nem tendo sentenciado nem ordenado a execução de Jesus, então o entregou para ser crucificado. Nesta cena, como comenta Dold, os sacerdotes exercem pressão implacável enquanto o governador negocia e se curva como uma lebre acossada. Logo depois de ter Pilatos entregue Jesus aos judeus, o narrador prossegue dizendo que tomaram Jesus para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois. Após a descrição da crucificação, na qual mostra que a morte ignominiosa de Jesus cumpriu em todos os detalhes a profecia, João acrescenta que José de Arimateia, um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitissem tirar o corpo da cruz e sepultá-lo. O texto insinua que os inimigos de Jesus eram tão vingativos que José e outros discípulos secretos, Nicodemos, tiveram receio até de lhe dar um enterro digno. Muitos estudiosos discutiram os motivos
de João para descrever Pilatos como desejando soltar o inocente Jesus, enquanto apresenta os judeus não só como os vilões, mas o máximo da vilania. Em vez de exonerar de todo Pilatos da culpa, porém o Jesus de João, atuando como juiz de seu juiz, conforme vimos, declara o culpado do pecado, embora um pecado menor do que o cometido pelos judeus. Não obstante, como observa Paul Winter, o severo Pilatos torna-se mais bondoso de um evangelho a outro, de Marcos a Mateus, de Mateus a Lucas e finalmente a João. Quanto mais afastado na história, um caráter mais simpático ele possui. No tocante aos judeus, os inimigos internos de Jesus, ocorre um processo paralelo, mas em sentido inverso. Eles tornam-se cada vez mais antagônicos. Na cena inicial de Marcos, um ousado Jesus desafiou não seus compatriotas judeus, mas as potências do mal. Em seguida, entrou em confronto cada vez mais intenso, no início com os escribas e depois com os fariseus e herodianos, até que multidões do seu próprio povo, em conflito que descreve como em essência intrajudaica, convenceram as relutantes forças romanas a executá-lo. Mateus, como vimos, escrevendo cerca de 20 anos após Marcos, descreve um antagonismo muito mais rancoroso e agressivo entre Jesus e a maioria de seus contemporâneos judeus, até mesmo atribuindo ao rei Herodes e com ele toda a Jerusalém, incluindo de maneira específica todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, que ficaram perturbados e o rei resolveu matá-lo. Mateus descreve os fariseus, líderes religiosos de sua época, como filhos do inferno, destinados com todos os que rejeitaram os ensinamentos de Jesus à condenação eterna no poço de fogo reservado para o diabo e todos os seus anjos. Não obstante, concordo com a análise de Andrew Overman, de que Mateus tenciona mostrar, na verdade, uma batalha entre grupos reformistas judeus rivais, todos eles insistindo em sua retidão moral superior e todos declarando que os adversários estavam possuídos pelo demônio. Lucas, conforme vimos, vai bem mais longe. Assim que o diabo apareceu para tentar destruir Jesus, todo o povo de sua cidade natal, ouvindo-lhe a primeira prédica pública na sinagoga, foi tomado de fúria e tentou jogá-lo do alto de um penhasco. Só no clímax da narrativa de Lucas é que Satanás voltou em pessoa, por assim dizer, a fim de entrar em Judas e dirigir a operação que terminou com a crucificação. Escrevendo 100 anos depois, João ignorou o recurso de usar o diabo como um personagem sobrenatural independentemente, se na verdade não sabia de sua existência como desconfio que soube. Em vez disso, como ele conta na história, Satanás, como o próprio Deus, apareceu encarnado primeiro em Judas Iscariotes, em seguida nas autoridades judaicas, quando aumentaram a oposição a Jesus, e por fim nos que João chama de os judeus, um grupo que às vezes descreve como aliados de Satanás, ora como separado de Jesus e seus seguidores, como as trevas da luz, e quando não, como as forças do inferno separadas do exército dos céus. As várias descrições do diabo feitos pelos evangelistas correlacionam-se com a história social de Satanás. Isso é, com a história do crescente conflito entre grupos que representavam os seguidores de Jesus e a oposição a eles. Ao apresentar a vida e a mensagem de Jesus nesses termos polêmicos, os evangelistas pretendiam, sem dúvida, fortalecer a solidariedade do grupo. No processo, modelaram de uma forma que produziria consequências incalculáveis durante 2 milênios o modo como os cristãos vieram a se considerar em relação ao povo judeu.